Estava pensando, tenho pensado muito. Teve um pastor que falou, foi na Novo Tempo, ele disse assim: infelizmente, a igreja está como está por culpa dos líderes. E é verdade. Os líderes, eles querem encher a igreja. E eles estão dando o que a igreja não precisa. É como um pai. Os pais hoje estão muito irresponsáveis. Quando a gente fala que a Olivia não come açúcar, que a Olivia não come coisas industrializadas, está todo mundo horrorizado. E os pais estão dando para os filhos o que os filhos não precisam, as crianças não precisam. E esse pastor ontem, ele falou na TV Novo Tempo sobre a palavra que nos guia, que nos direciona. E os pastores, como não estudam a palavra, eles não podem ensinar a palavra. E é a razão pela qual a igreja está do jeito que ela está. Eu tenho feito essa pergunta para mim, e quando vejo essa sincronização, essa conexão, eu louvo muito a Deus, porque é resposta de Deus. Eu não cheguei para o Renato e falei: olha, você faz isso assim, assim. Foi Deus que pôs isso no coração do Renato. Então, nós estamos indo e vindo conforme a vontade do Senhor. Eu tenho ouvido muita gente falar assim: Deus é bom, aleluia. Estas coisas são fáceis de falar. Pessoas que têm falado assim, pessoas que não cuidam da sua família, que não estão presentes com a sua família. Nós estamos sendo o que o Senhor quer que a gente seja? Você tem convicção disso? Se você tem, glória a Deus. Não estou fazendo uma pergunta para criticar, estou fazendo uma pergunta para te sacudir. Você está fazendo exatamente o que Deus está mandando você fazer? E eu tenho falado todas essas mensagens sobre fé. Nós precisamos urgentemente voltar ao caminho da fé. E o caminho da fé, ele precisa botar a sensatez e o bom senso no seu devido lugar. Porque bom senso e sensatez atrapalham, às vezes, a fé. Se Josué tivesse bom senso, ele não falaria para as pessoas dar voltas, 7 dias em volta da muralha de Jericó, e não afirmaria que a muralha ia cair quando a trombeta tocasse. Isso é falta de bom senso, isso é falta de prudência. Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado com a prudência e o bom senso, que muitas vezes é um escudo para nos esconder daquilo que Deus quer que a gente faça. Eu tenho falado para vocês que sem fé não se ama todos que precisam ser amados e da maneira como Deus mandou que amemos. Tem que ter fé para a gente amar aquela pessoa que não é amável. Sem fé não se perdoa todos que precisam ser perdoados e da maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Tem que ser como Deus nos perdoou. Sem fé, não há salvação em Cristo. Sem obras existe salvação em Cristo. Obras humanas existem, sim. Aliás, a salvação veio sem obras, da parte do homem para com Deus. Mas Deus não nos isentou das obras. Primeiro é a salvação, aí depois as obras. Muita gente está querendo fazer as obras para ser salvo. A ordem está errada. A ordem, o Senhor me salvou e agora o Senhor quer que você se envolva na obra dele. Fala isso para quem está ao seu lado. Deus quer que você se envolva na obra dele.
Agora preste atenção, a obra dele é a obra que você determinou como você vai fazer, ou é como Deus quer que você faça? Essa é a questão. Porque nós somos muito arrogantes, nós somos muito autoritários. Nós que eu estou dizendo, o ser humano. Ela fala assim, não, eu vou fazer assim, não vou fazer desse jeito, eu não quero isso. Nós somos assim. O apóstolo Paulo disse, eu queria tanto, estou batalhando para ir aí, e Deus não deixou. E o Espírito Santo levou para ele, queria ir para um lugar. O que ele queria fazer? A obra de Deus. Aí Deus falou assim, eu não quero que você faça lá, você não está entendendo isso. E aí Deus colocou ele, o apóstolo Paulo, onde Deus queria. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque às vezes nós levantamos assim, não, mas eu quero assim. E olha, meu coração está mandando. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Sem fé nós não fluímos, não vivemos abundantemente, ficamos travados e precisamos ser carregados no colo. Sem fé não temos vontade, nem capacidade, nem tampouco disposição, nem disponibilidade de fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Abre aí em Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Eu levei 5 meses, Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu levei 5 meses para tomar uma decisão, para que a decisão não fosse tomada pelo meu coração. Nós precisamos tomar esse cuidado. A gente precisa tomar as decisões conforme a vontade do Senhor. Isso se nós estamos andando com o Senhor. Efésios 2,10 diz o que na sua Bíblia? Já. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Ora, fui eu que escolhi as obras ou Deus preparou as obras de antemão? Quem é que decide isso? Fala para quem está ao seu lado. Você não decide isso. É Deus quem decide isso. Então, para que nós fomos salvos? Quando diz somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Nós estávamos desgarrados, nós estávamos à margem. Nós éramos marginais. Marginais significa a margem da lei, a margem do caminho. Nós estávamos à margem. Então, quando os nossos olhos se abrem, essa feitura dele, nós começamos a ser transformados com a imagem de Cristo. Você está entendendo isso? Nós fomos criados, aí nós morremos, não lembra dessas coisas? A Rafaela vai morrer e vai nascer, vai ser criada em Cristo Jesus. A partir daí você não pode tomar decisões, você não pode querer, você não pode fazer sem que Deus esteja autorizando você fazer. E Ele nos criados em Cristo Jesus para boas obras. Abrem ainda em pé, por favor, Colossenses capítulo 1, 10. Colossenses 1, 10. Então, sem fé a gente não ama, sem fé a gente não perdoa, sem fé a gente não serve a Deus como Deus quer. Aí você fala, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Qual é a obra de Deus que você está fazendo? Sem fé, e aí eu estou me reportando à fé genuína, à fé santíssima. Colossenses 1,10, o que está escrito na sua Bíblia? Já. Quem viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos sentar. Parece que a igreja dos Efésios e dos Colossenses estavam com dificuldade para servir a Deus na obra dele. Porque a mesma recomendação do apóstolo Paulo vai para os Efésios e vai para os Colossenses. Servir a Deus. Como Deus quer. Onde Deus quer. Então, a fim de viver de modo digno do Senhor. Só existe uma maneira de viver de modo digno do Senhor. É pela fé. É pela fé. Nós precisamos, irmãos e irmãs, crescer espiritualmente. E tal crescimento depende da fé. Ninguém cresce espiritualmente porque está servindo na obra de Deus. E aí é uma outra coisa. Pessoas estão morrendo porque estão servindo sem parar na obra de Deus. Aí já não é fé. Sei como é que a gente vai qualificar isso. Não pode haver um desespero. Eu tenho que servir a Deus, senão eu vou para o inferno. Isso já não é fé, isso é desespero. Isso é entendimento errado. Isso é uma compreensão equivocada. Nós precisamos crescer espiritualmente e tal crescimento depende da fé santíssima. Fé santíssima que é dom de Deus. Não vem de nós, nem de nada, nem ninguém. Os que têm a fé santíssima não são mais inteligentes do que ninguém. Essa fé vem de Deus. Não está escrito lá em Efésios capítulo 2. Esse capítulo 2 que eu tenho pego, a gente tem lido o versículo 10. Ele fala sobre isso. É um dom, é Deus quem dá. A fé santíssima. E eu estou usando o termo usado pelo apóstolo Judas na sua epístola. Fé santíssima. A fé gerada pela palavra. A fé de verdade. Deus quer que cresçamos na fé que Ele nos deu. Esta fé foi Deus quem deu. E nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus. Eu estou vendo pessoas terem os olhos abertos, coração ficando cheio com os ensinos de cada livro da Bíblia. Então nós temos que crescer na fé. A fé que Deus nos deu. Fala essa frase comigo. Nós temos que crescer na fé. A fé que Deus nos deu. Eu não acredito em acidente de percurso na vida espiritual. Eu não acredito nisso. Não acredito, não. Nós precisamos crescer nesta fé, que é um dom de Deus, e com essa fé, ela precisa aumentar. E é Deus quem faz ela aumentar. E Deus aumenta a nossa fé cada vez que a gente abre a palavra. É assim que a fé aumenta. Não existe outra maneira. Não existe um passe de mágica. Não existe uma corrente de 7 dias. De 7 semanas. É a palavra. E a palavra tem que nos fazer conhecer cada vez mais o Senhor. Nós temos que conhecer o Senhor. Porque senão a vida de igreja não tem sentido nenhum. Uma coisa é viver dentro da igreja sem ter fé e sem conhecer o Senhor. Isso é um problema errado. E outro problema é querer viver a vida espiritual lá fora, porque dentro da igreja tem gente que não consegue. São dois extremos errados. Eu tenho que estar na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Tem gente querendo viver a vida com Deus lá fora. Está errado. Calma, Pedro. Porque nós vemos pessoas crendo, às vezes, crendo até mais que muitos discípulos que estão na igreja. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que
Quem está crendo mais naquele período está com Deus. Pessoas que não estão conseguindo completar a carreira cristã, mas dizem que tem fé. Tem gente que tenta nos intimidar assim. Eu acho que eu tenho fé muito mais do que muito crente lá na sua igreja. Tem gente que tem a audácia de falar isso, rapaz. Como é que ele pode ter mais fé do que alguém na igreja se ele nem abre a Bíblia? Se a fé vem por ouvir a pregação, ler a palavra de Deus, como é que alguém pode dizer que tem mais fé que você? Repreenda essa pessoa. Mas a gente faz uma cara de paisagem porque a gente quer ficar bem na fita. Às vezes a gente até concorda. Tem muito mais pessoas com fé fora da igreja. Impossível! Impossível! Me perdoe aqui, eu tô... Porque não bate. 1 mais 1 é igual a 2. Tem fulano que não vai à igreja e tem uma fé. Impossível! Porque se essa pessoa não vai à igreja e lê a Bíblia vai falar para ela que ela tem que entrar numa igreja. A não ser que não seja a nossa Bíblia. A nossa, que eu digo, a palavra de Deus. Que Bíblia é essa? Que Bíblia é essa que a pessoa lê, mas não quer se envolver com o corpo? Que Bíblia é essa que a pessoa lê, que não se envolve nas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela? É só você abrir a matemática e dizer, não, olha, dá licença. Com todo o respeito que eu tenho a você, não é possível. Não é possível. É você falar que consegue viver sem respirar. Se você consegue viver sem respirar, eu vou acreditar que você tem fé sem fazer parte da igreja. Aí eu vou acreditar. Você tem que provar para mim que você vive sem respirar. Então agora eu vou rasgar a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo uma coisa que não tem fundamento. Mas não faça mais, cara, eu como pastor da sua vida espiritual, no nível humano, não aceite mais, não faça cara de paisagem quando alguém disser isso. Você vai dizer assim, não, conforme a palavra de Deus, não tem sentido isto que você está falando. Porque vemos pessoas crendo, às vezes crendo até mais que muitos discípulos, mas desistindo. A questão não é o sábado, o domingo, a semana, aquele momento. A vida espiritual vai desde o momento em que você se rendeu a Cristo até o último dia da sua vida nesta terra. Não meça, como é que se diz? Não tenha como parâmetro um momento, não tenha como parâmetro de espiritualidade uma fase da vida de quem quer que seja. Para aquela pessoa te convencer que ela realmente é de Deus, ela tem que ter passado pelo deserto. Ela tem que ter passado pelo vale. Ela tem que ter passado por tribulações. Ela tem que ter passado e sentido aflições. E ela ainda tem que estar de pé dizendo, o Senhor, o meu Redentor vive. É possível crer sem fé santíssima? É possível sim. Tem muita gente crendo sem a fé santíssima. A palavra do Senhor afirma isso. Abre lá em Tiago 2,19. Tiago 2,19. Quero pedir perdão aí pela minha exaltação a todos que estão me vendo, mas eu estou no início do ministério. E eu estou precisando aprender e estou me vigiando para isso. Mas são assuntos assim que me deixam, sabe, meio que empolado. Pessoas querendo descaracterizar a função da igreja de Jesus. Pessoas querendo dizer uma coisa para não ter a responsabilidade de estar envolvida no corpo. Elas ficam dizendo um monte de coisa. Veja o que é que Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz. Leia em voz alta, por favor. Já. Os demônios não têm fé?
Minha pergunta, os demônios têm fé ou não têm fé? Lógico que tem. Eles creem e tremem. Olha, e eles ainda estão fazendo o que muita gente que crê não faz. Tremer diante do Senhor. Temor de Deus. Então, gente, eu estou querendo canalizá-los para a fé santíssima. Não é a fé que eu tenho certeza que o avião não vai cair. Se eu soubesse, se eu não acreditasse que o avião vai me levar daqui a Belo Horizonte, eu não ia andar de avião. Eu ando de avião. Só que um dia o avião pode cair. Então, a minha fé é numa normalidade. A fé santíssima nos leva por um sobrenatural. Entenderam ou não? A normalidade é o avião não cair. Tanto que é normal que se fosse o contrário, tinha caído avião todo dia, né? O normal é ele não cair, se está tudo funcionando, o cara não está embriagado, o piloto é um cara bom, o cara sabe fazer manobra, essa é a normalidade. Por isso todo mundo compra passagem de avião, a passagem de avião é cara a peça. É possível crer sem a fé santíssima, os demônios creem. Quando você pergunta, você crê em Deus? As pessoas dizem, creio. Isso não leva a Roma. Meu Deus, os demônios creem em Deus. Vocês percebem? Eu estou querendo levá-los para a fé santíssima. Não é essa fé que todo mundo diz, oh, Deus é bom. Meu Deus, e precisa ter fé para dizer que Deus é bom? O que acontece quando cremos, mas de maneira errada, em coisas erradas, pessoas erradas, ou seja, sem a fé santíssima. Eu já falei na outra mensagem, o que é a fé santíssima? É a fé gerada pela palavra de Deus. Não é uma fé louca que faz a gente ficar falando para a parede, vai para lá, vem para cá. A gente tem que entender o que Jesus disse do monte. Fala, vem para cá, ele vem. Qual é o simbolismo disso? O que acontece? Vamos ver o que acontece quando a gente crê, mas de maneira errada, em coisas erradas e pessoas erradas, sem a fé santíssima. Vamos lá em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Sabe o que eu estou com vontade de fazer? Até para alertar você, se eu for aí na sua igreja, de repente, se eu fizer isso aí, fazer perguntas sobre a Bíblia. O que significa o livro de Sofonias? Ninguém precisa conhecer todos os versículos, mas nós precisamos conhecer qual é o objetivo de cada livro da palavra de Deus. Eu não acredito num grupo de pessoas que choram, que se emocionam e que frequentam, mas não conhecem a palavra de Deus. Eu entendo que está no início da vida cristã, está começando. Isso eu entendo. Não sabe tudo? Eu não sei. Há 3 décadas eu debruço sobre a Bíblia. Diariamente, há 3 décadas. Eu não sei tudo. Mas eu estou procurando, eu estou estudando, eu estou buscando. E eu não vejo isso. Proporcionalmente como existem igrejas lotadas. Eu não vejo esta coisa. Entende o que eu estou falando? O que está escrito aí em Mateus 7, 24? Todo aquele, olha só, todo aquele, eu vou bem detalhar esse texto que nós vamos ler hoje. Todo aquele, aqui não existe exceção. Ele não está falando assim, algumas pessoas, todo aquele, pois, que ouvi estas minhas palavras. Quais são estas minhas palavras? Estas minhas palavras começaram no capítulo 5 de Mateus, e aqui ele está encerrando estas palavras. É o Sermão do Monte. Jesus ficou lá no monte e começou a ensinar. Bem-aventurados, bem-aventurados. Olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Olha o adultério, olha o juramento. Olha, buscar em primeiro reino. Todas as minhas palavras. Ele está se referindo a esse sermão que ele pregou no monte. Capítulo 5, 6 e também no capítulo 7.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. A prudência não é ouvir a palavra e fazer uma análise se a gente deve fazer. A prudência é ouvir e olha, ele está falando aí para fazer. É melhor ter prudência. Mas a prudência não está em ouvir e analisar se deve fazer. Então, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. O homem aqui é genérico, tá? Estas minhas palavras não se resumem apenas ao capítulo 5, 6 e 7. E é isso que a gente já tem que entender na palavra do Senhor. Que edificou a sua casa sobre a rocha. É complicado construir na rocha. Você tem que furar a rocha para poder achar uma firmeza para poder levantar uma casa. É complicado. Então aqui ele está dizendo, quem está comigo é esse pessoal. Aqueles que ouvem as minhas palavras, que precisam estar na igreja e as praticam. Aqueles que ouvem a minha palavra sobre dízimo e oferta e pratica. Aquele que ouve a minha palavra sobre perdoar o irmão e pratica. Aquele que ouve a minha palavra sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e a pratica. E é isso que Jesus está falando. Essa pessoa é prudente. E ela é prudente, e a pessoa prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Ele quer construir uma casa para sempre. Ele quer construir uma casa para ela ficar em pé. E a fé sem ser a Santíssima não dá garantia de você construir uma casa para sempre. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que a casa não cai, porque fora edificada sobre a rocha. A pessoa que aceita o desafio de construir uma casa na rocha, ela é prudente ao ponto de colocar todo o material de primeira qualidade. Ela vai fazer uma casa pensando na corrente do vento, ela pensa numa casa para não que haja infiltração, para que não tenha mofo, e etc. Por quê? Porque ela quer uma casa para sempre. Agora preste atenção, quem tem fé também está diante de rios transbordarem. E muita gente está ensinando por aí que se você tiver fé, o problema não vai acontecer. Errado, mentira, antibíblico. E caiu a chuva. Ou você acha que não chove em cima do nosso telhado porque a gente é crente? Não, chove no nosso telhado. E às vezes entra chuva dentro da nossa casa. Mas a nossa casa não cai. Então, o que Jesus está dizendo? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é um homem prudente, que edifica a sua casa. Casa aí é vida espiritual. Casa aí tem a ver com a nossa espiritualidade. Quando faz isso sobre a rocha, e a rocha é Jesus. É o Senhor. É a palavra, o verbo que se tornou carne. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Ou você acha que essa fé que os demônios têm deixa a casa imune? Não deixa, não. A fé que a maioria das pessoas tem, veja o que acontece. Versículo 26.
E todo aquele que e não as pratica. Irmão, vamos à igreja. Não, eu não acho que é bem assim. Eu posso ser de Deus aqui na minha casa. Eu penso assim e nada vai me mudar. Eu nunca me arrependi de nada da minha vida. Eita ferro. Meu Deus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Você já tentou fazer castelo de areia na praia alguma vez? Não resiste. Não, mas eu não faço minha casa com areia, eu faço com cimento. Mas bota em cima da areia para tu ver o que vai acontecer. 27, caiu a chuva, mesma chuva que cai na outra casa. Transbordaram os rios, mesmos rios que passam perto da outra casa. Sopraram os ventos, mesmos ventos que sopraram perto da outra, dentro da outra, em cima da outra casa. Deram com ímpeto contra esta casa que foi construída na areia. E ela desabou, sendo grande. Aí eu te pergunto, alguém com fé, sem fé, construiria uma casa na areia? Sem fé, não. Construiria? Não tenho fé. Não vou fazer essa casa. Não, isso não vai dar certo. Todo mundo que constrói casa na areia acredita que vai dar certo. Para pensar nisso. Nós temos que, além de entender os simbolismos e a parte literal, a gente precisa raciocinar em cima do que o texto está querendo nos mostrar. Tu acha que alguém vai gastar dinheiro construindo uma casa na areia porque acredita que vai cair? Não. Acredita que vai funcionar. Mas tem gente que constrói. Não estou nem falando de casa, agora estou falando da vida espiritual. Ela acha que pode construir a sua vida espiritual da maneira que ela quer. Em cima do dinheiro que ela tem, em cima de uma família forte e tradicional que ela tem, em cima da sua intelectualidade, em cima da sua profissionalidade. Estas coisas são areia. Eu, Pedro Bittencourt, não acredito que as pessoas percam a fé santíssima. Eu não acredito que as pessoas percam a fé santíssima. Eu não acredito que as pessoas percam a fé verdadeira, a fé genuína. Eu não acredito. Eu acredito que elas têm um deslize, mas a fé que elas têm na palavra faz com que elas voltem novamente para o caminho. Elas erram. Eu erro. Eu erro. Agora, eu acredito que as pessoas percam a fé, e até a fé que os demônios têm. E as pessoas perdem essa fé. Porque a fé que os demônios têm os motiva para construir casas na areia. Longe da rocha. Rocha vai dar trabalho. Rocha eu vou deixar de ter que fazer isso. Na rocha vai demorar mais. Na rocha é mais caro. Então, os que têm fé iguais a dos demônios vão construir na areia. Por quê? É mais rápido. É mais lucrativo. E eu quero me dar bem na vida. Eu quero prazer, alegria, momentos, risos, gargalhadas, festas. E na rocha dá trabalho. Na rocha. Talvez você vai viver a vida toda construindo uma casa por causa daquela rocha. Talvez você vai ter que desfazer outros projetos, desviar de outros projetos, para se concentrar para fazer uma casa na rocha. Casamentos que não estão na rocha, eles acabam. Eles acabam. Se deixam levar pelas aparências, se deixam levar por tantas coisas. Pessoas se casam, e eu já conversei com, foram muitas, milhares, mas várias pessoas. Me casei para sair da casa dos meus pais. Construí um casamento em cima da areia. O casamento não durou.
Até que, já pensou, você descobre que alguém casou contigo porque não queria mais viver com os pais. Meu Deus, olha só. Casei por amor, mas a pessoa casou comigo por causa do meu dinheiro. Casamentos feitos em cima da lei. Eu não acredito que a fé santíssima, e é isso que eu quero garantir para vocês que estão aqui, estou olhando. Se a fé que vocês têm, ela existe em você por causa da palavra do Senhor, ela não vai acabar. Eu afirmo isso e discuto com qualquer teólogo. Qualquer teólogo. Essa fé tem que estar baseada na palavra. Esta fé tem que estar originada no Senhor Jesus. Todo aquele que ouve e pratica vai se dar bem na vida. E esse se dar bem na vida vai vencer no deserto, vai vencer no vale, vai vencer na aflição, vai vencer na tribulação, porque é muito fácil vencer na festa. É muito fácil vencer quando está com dinheiro. Com dinheiro você diz, eu quero comprar 2. Meia dúzia separa para mim. Eu quero ver você vencer sem dinheiro. E só vence quem está em Jesus. Então eu garanto, amados irmãos, desde o Júlio, que está na minha extrema direita, até o Renato, se a fé de vocês está embasada, alicerçada na palavra do Senhor, não na palavra do homem, na palavra do Senhor, esta fé só vai aumentar. Se você crê nisso comigo, diga amém. Quando não é a fé santíssima, primeiro, quando não é a fé santíssima, ouve-se a palavra, mas não se pratica. Porque a fé nos impulsiona, a fé nos motiva, a fé do Senhor nos faz praticar o que Ele está mandando. A fé dos demônios faz a gente criticar, contestar, questionar, analisar, avaliar se vai ser uma boa para mim. Entenderam? 2. Quando não é a fé santíssima, externam insensatez ao ouvir e não praticar. Só pratica quem ouve e crê. Por isso que muita gente ouve, mas não pratica, porque não crê que é assim. Até hoje tem gente com crise, com problema de dinheiro na igreja. Até hoje, 2016 anos após Jesus ter sido crucificado, existem crentes. Olha a palavra que estou usando. Eu não estou falando cristãos, eu não estou falando discípulos. Existem crentes com problemas financeiros na igreja. Tem dúvidas em relação ao se deve dar ou não dar. Até hoje existe esta problema. Não devia mais existir esse problema. Isso devia ser resolvido quando Jesus falou, meu Deus. Tem gente que diz que não é mais para o Novo Testamento. Depois de Jesus ter falado. Então, quando a pessoa não ouve... Não, quando ouve. Os dois construtores ouviram. Né? Mas quando a gente não pratica, é um sintoma de insensatez. Eu desisti de falar com gente insensata. Porque você fala e ela não deixa você falar. Ela bate boca com você. E quando ela fica calada, ela não está prestando atenção no que você está falando. Ela está preparando uma resposta para te dar. Aí eu falei, deixa para lá. Para que ela quiser ouvir, aí eu vou falar. Então preste atenção. Eu decidi na minha vida o seguinte, insensato, a Bíblia fala em Provérbios, porque você precisa parar para ouvir. O prudente para ouvir. Mesmo quando ele sabe o que o outro vai falar, ele para ouvir. O prudente não avalia que se você está falando, tem sentido, ele não avalia. Ele vai obedecer. 3. Quando não é a fé santíssima, edificam suas casas na areia. Pelas seguintes razões. É mais fácil. Na areia é mais fácil construir.
Na areia é mais rápido construir. Na areia é mais lucrativo construir. Mas na areia é mais trágico e catastrófico construir. 4. Quando não é a fé santíssima, as lutas, as tribulações, as aflições, as adversidades, as tempestades temporais, os vendavais chegam, e a desistência e a derrota também. A desistência e a derrota não chegam quando se constrói na rocha. E as vendavais, os temporais, as tempestades vêm na vida de todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando não é a fé santíssima, pessoas constroem suas espiritualidades numa igreja. Errado. Eu sou uma pessoa da igreja, eu amo a igreja, eu vivo na igreja. Mas a minha espiritualidade, nem a sua espiritualidade pode ser construída sobre a igreja. Porque a igreja precisa ser construída sobre a rocha. Então, pessoas ficam apaixonadas pela igreja e até assumem atitudes de minha igreja é melhor do que a tua. Errado. E afirmo isso porque pessoas não conseguem ver as igrejas de Jesus espalhadas no mundo todo precisando delas. Porque elas têm uma paixão doentia pela igreja dela. Ela tem que ter uma paixão pelo Senhor da igreja. 1, 2, 3, 4, 5. Quando não é a fé santíssima, pessoas constroem suas espiritualidades no pregador, no homem. Ou gostam mais de um pastor do que de outro pastor. Tem gente que não faz nada, não sai, não faz nada, sem que, por causa do seu pastor. Isso aconteceu com os crentes do primeiro século. Quer ver onde está escrito isso? 1 Coríntios 3. Vamos lá em 1 Coríntios 3, versículo 4. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Acharam? Vamos lá. Quando, pois, alguém diz e outro, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Talvez você tenha ouvido através de um homem, mas você não está crescendo, sabe por quê? Porque você não está tributando isso a Cristo, e sim ao homem. Então o teu crescimento não vem. Estão entendendo? Não há nada de errado, gente, em gostar de certo pastor ou apreciar a igreja da qual se faz parte. Aliás, é salutar isso. É bonito, é louvável. Desde que isso não vire uma idolatria pela igreja e pelo pastor. E existem pastores ídolos. E existem igrejas adoradas. Pessoas não conseguem entender que a palavra de Deus está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Então acha que só ali Deus fala. Errado. Não construa, em nome de Jesus, não construa a sua espiritualidade sobre coisas ou pessoas. Igrejas decepcionam, pois elas são mantidas por pessoas. Pessoas cometem erros, você precisa perdoá-las. Às vezes são mal compreendidas também. Pastores também decepcionam, pois são humanos como todo mundo. Então, se você construir sua espiritualidade sobre uma igreja ou sobre um pastor, com certeza, se você não sair fora dessa, você vai acabar desistindo da fé,
que não era a fé santíssima, porque a fé santíssima não faz você alicerçando em cima do homem ou da igreja. A fé santíssima faz você construir em cima da palavra. O que Pedro falou para Jesus? Sob a tua palavra. Eu vou fazer isso novamente, que eu fiz a noite inteira, não resolveu, mas agora a palavra de Deus está falando. Entende? O sentido, a força. Por exemplo, você veio fazer um gabinete comigo, ou você foi fazer um gabinete com o seu pastor, e você diz assim: mas pastor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e não tive o resultado. Eu estou contextualizando essa pesca maravilhosa. 10 anos da minha vida eu fiz isso. Aí eu chego para você e falo assim: vai lá agora. Mas eu já fiz. É até o direito. Mas eu já fiz. Eu fiz 10 anos. Mas vai agora. Tá bom, já que agora o senhor está falando. O senhor está falando, não esqueçam desse detalhe. É a palavra de Deus para mim? Ou é o achômetro pastoral? Porque pastor também tem achômetro. Sabia? Muitos pastores têm achômetro. Eu tenho falado para o Alexandre: calma, baixa a bola. Você fica calmo, você está ansioso com isso. Não se resolve. E às vezes a gente acha e a gente tem que parar, sabe? Deixa Deus ventar. Deixa o vento de Deus nos levar. Deixa o vento de Deus nos trazer. Então você tem que ir. É de Deus. O senhor tem certeza que isso é de Deus para mim? Pedro nem precisou perguntar, né? Ele vai dizer: é o Senhor Jesus mesmo que está falando? E ele falou: sob a tua palavra, eu vou de novo no mesmo lugar, no mesmo barco, com as mesmas redes. E qual foi o resultado? Fizeram em menos de uma hora o que eles não conseguiram numa madrugada toda. Poder da palavra. É a palavra. Estudem a palavra. Meditem na palavra. O dia que eu chegar aqui e não abrir um texto para você ler, para você aprender, comece a duvidar. Eu acho tão bacana quando a gente chega nesse momento, está todo mundo atento, está com expectativa. O que Deus vai falar? Que a pessoa anota. Eu acho tão bacana quando as pessoas começam a anotar, sabe? Começam, quando não é papel e é smartphone ou é tablet, e a pessoa... É isso que vai construindo a nossa espiritualidade. E sabe por que a gente faz isso? Por causa da fé. Sabe qual é a fé? A fé genuína, a fé santíssima. Não acredite na sua cabeça. Sua cabeça esquece. Aliás, vai ficando velha. Os neurônios, né, vão... Você precisa anotar. Você precisa anotar. Ao chegar em casa, rever o que Deus falou através do pastor. E além do pastor, o que Deus falou comigo nas entrelinhas. Porque é isso que acontece. Não anotamos só o que o homem está falando, o que Deus mandou, mas o que o Espírito naquele momento, o pastor falou e o Espírito falou: agora acrescenta isso aí. E isso é uma sala de aula. O culto tem que ser uma faculdade na nossa vida, porque nós estamos construindo coisas para a eternidade. Entende isso? Então, comece a pensar se você está fazendo a obra a qual Deus de antemão preparou para você que está aqui neste recinto hoje fazer, e não ficar achando ou dizendo que você acha, que você pensa. Porque todo aquele que ouve não contesta, não questiona, pratica. E é o que está faltando. E aí eu não posso definir esta fé como genuína, uma fé que critica, que avalia, que pensa, que fala de bom senso, que fala de prudência. A prudência está no praticar depois de ouvir. O bom senso existe quando a gente fala: bom, agora eu tenho que me levantar daqui, o Senhor está me mandando perdoar, e eu vou ligar para o fulano, eu vou na casa do Beltrano, eu vou falar para ele: olha, você me maltratou, você me decepcionou, me perdoe por ter nutrido no meu coração uma ira, uma mágoa,
contra você porque você me machucou. Eu teria que ter revidado esta mágoa, esta ira, esta traição, eu tinha que ter revidado com amor. Então, quando você se levanta e faz, você não fica pensando, mas será que vai me receber? Será que vai rir da minha cara? Não importa! Para de questionar Deus, a menos que você não acredite que é a palavra de Deus que está sendo pregada. Se não é a palavra de Deus, você perdeu o seu tempo. Porque nada além da palavra pode acrescentar alguma coisa na nossa vida. Então, se a gente parou para algo que não é a palavra, quem podia estar lavando roupa, fazendo um almoço gostoso, uma boa sobremesa, ou indo para a casa dos parentes, se não é a palavra. Mas sendo a palavra, faça o que Maria fez, larga tudo. Não entra no esquema da Marta, irmã da Maria, não. Para tudo. E preste atenção e anote. E fala para Deus no final, me ajude a praticar. Porque senão, eu sou igual ao outro que só ouviu e não praticou. Me ajude a praticar. Vamos construir a nossa casa. E quando eu estou falando casa, e quando Jesus falou casa, ele falou de espiritualidade, vida cristã, vida com Deus. Vamos construir nossa espiritualidade sobre o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a palavra viva que desceu do céu. Ele disse isso para os fariseus. O pão que Moisés deu para vocês acabou. Mas eu sou o pão da vida. Quem de mim come, se alimenta e vive para sempre. É isso que significa a palavra na nossa vida. Entendeu?